Na segunda-feira, faltaria um quarto de hora para as 7, quando Joaquim Salvador Silva saiu de manhã. Mal sabia ele o terror que se seguiria no interior de sua casa. Por volta das 7 da manhã, 2 homens forçaram a entrada com a ajuda de um cartão. Mal entraram, começaram a remexer em tudo à procura de objetos de valor, mas acabaram por se cruzar com Albertina Pinto Azevedo, a esposa de Joaquim. Quando a viram, atiraram-na ao chão e agrediram-na. Aliás, terão estrangulado a senhora com tal violência que, no final, até pensaram que estaria morta numa reação de total desprezo. Quando a esposa de 62 anos veio a si, ligou em pânico ao marido a pedir ajuda. Entretanto, foi levada para o Hospital de Santo António, no Porto, onde ficou internada para realizar exames. Além das sequelas na saúde, ficaram os estragos em toda a casa, um rasto de desarrumação e um desfalque de quase 5.000 euros em ouro guardado ao longo dos anos. Neste momento, a Polícia Judiciária já estará a investigar este caso. E aqui em estúdio temos justamente o marido da senhora que foi assaltada, da Dona Albertina, o Sr. Joaquim Salvador Silva. Obrigada por estar aqui, antes de mais. Também o professor Pinto da Costa e o subcomissário Marco Almeida. Obrigada aos três. Sr. Joaquim, antes de mais, como é que está a sua esposa? Está a ficar bem. Ela continua internada? Não. Não, já teve alta? Saiu ontem às 3 da tarde, mais ou menos. Eu acredito que lhe custe bastante falar sobre tudo isto, porque ficam sempre muitos medos, muitos traumas, e para a sua esposa ainda mais. Mas exatamente... Ela está bem. Mas ela vai ficar? Ela está bem. Vai ficar melhor, certamente. Com o tempo tudo ajuda, não é? Eu penso que sim. Alguma vez tiveram receio que isto acontecesse um dia nas vossas vidas? Era algo que pensavam, que temiam? Em casa, não. Nunca pensava que não acontecesse isto em casa. No estabelecimento, penso sempre, não é? Agora é a minha filha, mas penso sempre, toda a hora estou a pensar. Mas em casa não pensava muito. Até sou um bocado que gosto de dormir, é quase praticamente com um bocadinho da frincha da janela aberta. Não gosto de que esteja muito fechado. A minha mulher não, a mulher fecha tudo. Ela veio atrás e fecha tudo, mas eu, se conseguir abrir um bocadinho, eu abro. Mas a casa é alta. E aperceberam-se de alguma coisa? De barulhos, de... A minha esposa, como esteve em convalescença, esteve no hospital 15 dias, mais ou menos. Mas ela ainda lhe relatou sim. O que ouviu? Sim, e então deitámos mais ou menos à meia hora da noite. E era 3h30, ele diz que ouviu um barulho. Ouviu um barulho muito forte, que ouviu um barulho. Então a gente, levantei-me, andei a correr a casa, vim cá para fora, vim-me dar a volta à casa, não me apercebi de nada. Aí ainda percebi, Tina, está descansada e tal, que ela estava um bocado debilitada ainda da doença que tinha estado internada no hospital. Tina, está descansada, é que não há problemas nenhum, está tudo bem, está tudo fechado e tal, está tudo bem. Pronto, assim foi. Mas a partir dali eu não dormi mais. Pronto, já tinha dormido o suficiente, não dormi mais. Estava consciente, de facto, ouvia os cães. Ouvia os cães a ladrar e eu vi um carro. Vossos que têm em casa? Um carro ao fundo de uma rua que atravessava. E a vossa casa está isolada? Tem vizinhos? Tem vizinhos. Só tem uma casa ao lado que está praticamente desabitada. Vai lá a pessoa de vez em quando, mas muito raramente. Mas ao lado tem vizinhos, tanto de frente como de lado. E então quando foi às 3h30, aconteceu essas coisas, fomos para a cama novamente e então ouvi os cães a ladrar. Mas tudo bem. Eram 6 horas, eu levantei-me, e ela dei-lhe um pequeno almoço, esteve a conversar com ela, dei-lhe os medicamentos, e era 7 horas. Saí para trabalhar, não é? E saiu e deixou a sua esposa? Deixei a minha esposa, ela praticamente já estava a dormir. Quando eu saí, ela estava a dormir. Foi trabalhar com a minha filha, quando a ajudá-la estou aposentado, e, portanto, eram 8 horas, o telefone toca e era ela.
ai que eu morro, pronto. E eu fechei a porta, fechamos a porta, eu fui o primeiro a roncar, a minha intenção, o meu pensamento é que era novamente a doença dela a funcionar. Exatamente, que pronto, cheguei, tinha sentido mal. Entrei em casa, o meu mal ao sair, se calhar, ao sair às 7 horas, bati a porta com o trinco só, mais nada. Que é muito feitio, eu faço isso, nunca mais faço. Bati a porta com o trinco. E foi a minha vida. E então, bem socorria, cheguei lá, ela estava postada só num quarto pequenino que temos lá, de barriga para o ar, e eu, ela, que eu morro, no hospital, eu morro, não, era o que eles me queriam matar, mas eu não pensei nunca no assalto. Pensava na doença dela e socorrê-la. Claro. O meu gelo, entretanto... Não se percebeu logo que tinham sido assaltados? Não percebeu logo não, que tinha nem tinha nada mexido onde ela estava. Sim. E então o meu genro é que chega e vê a gravata. Tinha uma gravata à volta. Vê a gravata, e então, Salvador, então ela tem... Você não lhe tirou a gravata? Ela tem uma gravata ao pescoço. O meu pensamento, não sei para onde é que andou, e ele tirou a gravata, socorremos ao 115, ao 112, e... fomos socorridos assim. Foi quando começámos, entretanto, espera, começámos a ver... É que viram que havia coisas remexidas. Sim, foi assim. E pronto, e foi assim. E roubaram muita coisa? A minha mulher, roubaram as minhas coisitas que eu tinha. Mas nada justifica o terem deixado a sua esposa? Não, nada. Efetivamente, podia ter sido pior. Nada. Podia ter sido uma tragédia bem pior. Aquilo para mim era os valores, mas... Obviamente que isso agora é completamente supérfluo. E para mim, e penso que para ela, que está ultrapassado. Claro que sim. Está ultrapassado. Penso que para mim que está ultrapassado. Bom, professor, isto já é um caso, infelizmente, recorrente. Às vezes, para se roubar meia dúzia de tostões, perdem-se vidas. Felizmente não aconteceu neste caso, mas poderia ter sido pior. Pois, nós temos que nos confrontar com a realidade. E os assaltos, designadamente a idosos, são frequentes. Este é mais um episódio triste, efetivamente, mas com uma certa humildade não podemos só ficar a lamentar-nos. Temos que encontrar alguma solução, e a melhor solução, até porque quem comete este tipo de atitudes é uma minoria. As pessoas, em regra, são boas. Não quer dizer que, inclusive, assim, estes não tenham algum fundo bom de positivo, mas se a reação normal das pessoas, da população, é reprovar estes comportamentos, temos que arranjar uma solução. E a solução não parece difícil. É, na consciência, as pessoas denunciarem estas situações. Porque provavelmente haverá alguém, para além destes dois assaltantes, que tem conhecimento deste comportamento. E, portanto, não precisa de fazer requerimentos, nem de dizer quem é. Basta comunicar à PSP. Nós temos, felizmente, uma PSP excelente, que faz o impossível, às vezes com parcos meios em recursos humanos e materiais, sabemos isso, e, portanto, sem estar a comprometer, sem ter medo, porque nós temos que deixar de ter medo, denunciar aquela situação, para que alguém que saiba quem eram estes dois indivíduos dê indicação para a polícia. E depois a polícia terá todos os mecanismos possíveis para que se venha a fazer justiça relativamente com o tempo. Porque se a população souber que não fica incólume por estar a assaltar de qualquer das maneiras e de uma maneira violenta, até porque os assaltantes, pelo que consta, julgaram que ela estava morta. Houve uma parte que eu contei. Exatamente. Eles julgaram que ela estava morta. O senhor ainda ouviu dizer qualquer coisa a respeito ela estava numa situação... Matámos a pena. Mataram, pois. Portanto, quer dizer... E caiu e já não houve mais nada. Desculpe, então, peço. Como ela estava numa situação de morte aparente, que não quer dizer que seja morte real, e eles presumiram que ela estivesse morta. E, portanto, atuaram à vontade, remexeram em tudo, ao fim e ao cabo levaram uns milhares de euros equivalentes em euro e em dinheiro foram 100 euros, não é? Coisa que valha. Portanto, agora já sei mais ou menos quanto é que me levaram. Da carteira da minha mulher, só a carteira dela tinha mais ou menos isso, mais um bocadito, mas... Agora, tinha lá outro dinheirito que era para o mês,
pronto, mas também... Ora bom, se nós temos todos consciência de que esta situação é reprovável, que temos que a parar, não vamos ficar só a lamentar-nos, como eu estava a dizer. Denunciamos esta situação, porque eles estão fugidos, mas se calhar há um terceiro que sabe quem eles são. E apelando à consciência desse terceiro, ou quarto ou quinto que tem alguma informação, que não tenha medo e que denuncie, porque é a única maneira prática de nós evitarmos a situação. Nós podemos aconselhar que não deixe só com o trinco, mas é complicado, então sempre que a pessoa sair de casa vai dar as duas voltas. Claro, é algo que não está presente. Bom, e demos a deixa certa, professor Pinto da Costa, porque realmente estas conversas na Praça da Alegria servem para alertar, mas também para fazermos algo por isso. E por isso temos cá o seu comissário Marco Almeida para nos dar, não cansão demais, repetir os conselhos a quem nos ouve e quem nos vê, conselhos de segurança, até porque também estão a promover uma ação de formação para idosos, ao que julgo saber. Várias. Gostava que mencionasse aqui isso também. Sim, em específico, portanto, como acabaram de dizer, a Polícia de Segurança Pública está a realizar várias ações de sensibilização e debate, porque estas questões é preciso debater, é preciso quebrar mitos, pensamentos, rotinas do passado. E não ter medo de denunciar, não é? De denunciar e, acima de tudo, relativamente ao aspecto preventivo, de substituir portas, de substituir janelas. Janelas e portas, por vezes, já têm 30 ou 40 anos, que serviam há 20 ou 30 anos para proteger, neste momento não servem. Os mecanismos de segurança que não são ativados, portanto, de facto a porta tem que estar fechada. Para que serve ter uma porta, um portão, uma grade, se não estão acionados, se não servem para nada, se não são utilizados, é como mero objeto decorativo de uma residência, não pode ser. Portanto, é precisamente sobre estes aspectos que nós estamos durante este mês de outubro a intervir, debater e diariamente temos a população idosa muitas vezes a dizer-nos que de facto nunca lhes aconteceu, não substituem uma porta ou uma fechadura, principalmente as fechaduras muitas vezes são obsoletas e que de facto nos transmitem diariamente que esses mecanismos não são utilizados. Esses mecanismos... E como lidar contra as rotinas, porque não raras vezes os assaltantes estudam as pessoas que vão assaltar e sabem as rotinas, sabem quando saem, quando entram, sabem quem fica sozinho. A maior parte dos casos, a ideia com que ficamos depois de falar com a vítima, com as testemunhas e de muitas vezes já conhecermos as rotinas e alguns criminosos que andam naquele meio, percebemos que houve ali um estudo, um acompanhamento daquela situação, daquele casal, daquela família. Portanto, e é importante que se diga que as seguranças começam desde cá de fora, portanto, tal como eu estava a dizer, desde o portão da entrada, o cão, como o senhor acabou de referir, as portas, boas janelas, a utilização dos mecanismos de segurança. No caso dos condomínios e dos prédios, as pessoas facilitam imenso, nós já aqui falamos em alguns programas anteriores, não esperam que o portão das garagens do condomínio feche por completo. Quer dizer, há aqui todo um conjunto de mecanismos que têm que ser utilizados. Portanto, se lá estão, é para ser utilizados e nada melhor do que a nossa vigilância humana e ativa para que estas situações não sucedam. Claro que sim. Penso mesmo que há alguns sistemas de alarme acessíveis e que estão diretamente ligados a um terminal de polícia, por exemplo, e que são eu comecei fáceis de por falar dos mais não é? simples, não é? O que esteve aqui em causa foi... Sim, estes são conselhos simples mais de simples, fazer. que têm que ser utilizados e, acima de tudo, sobre esses simples, que são baratos, que são acessíveis, que nós procuramos intervir e sensibilizar a nossa população idosa. Depois temos um conjunto de mais sofisticado, que hoje em dia não é assim tão sofisticado, mas que é acessível também, de alarmes, de videovigilância, de videoporteiros, têm que ser utilizados. É isso que nós sentimos muitas vezes. Há bons mecanismos de segurança, mas depois não são utilizados, não há essa rotina diária e corrente de utilizar os mecanismos de mas segurança. por vezes, mesmo com todos os mecanismos de alarmes possíveis, os assaltos acontecem. Falávamos há pouco da questão da denúncia. Há muito receio da denúncia. Há o receio de aparecer, por exemplo, o Sr. Joaquim está aqui, há o receio de sofrer represálias com isso. Repara, a vítima também é... O caso das denúncias defendida. mais graves, como esta situação, uma situação muito grave do ponto de vista de vitimação, dos efeitos
associados a esta família, a esta vítima, a maior parte dessas situações chegam ao conhecimento da polícia porque são graves por si, e quando há o acionamento da emergência médica, há sempre o acionamento ou dos bombeiros e da polícia, é imediato. Portanto, essas situações mais graves chegam ao nosso conhecimento. Não chegam muitas vezes, e era aí que eu também queria focar aqui a nossa conversa, é que há muitas situações de tentativa de assalto a residências que são frustradas, que são goradas e que não ocorrem, e que a vítima muitas vezes nos relata que de facto ouviu alguém a tentar estroncar ou a tentar abrir com um cartão, com um objeto qualquer, o trinco da porta, percebeu-se que a porta tinha as voltas da chave dadas e o assalto acabou por não acontecer. Portanto, há relatos destes que nos chegam. Infelizmente, se calhar não chegam todos aqueles que não aconteceu o assalto. Obviamente, exatamente, não tem tanto mediatismo, mas isto acontece com muita frequência. Claro. Portanto, a segurança começa em cada um de nós. Temos insistido com isto, começa efetivamente em cada um de nós, em termos consciente quais são as medidas e utilizarmos e abusarmos, digamos assim, dessas medidas no dia-a-dia. O Sr. Joaquim ficou com receio, com medo de voltar para a sua casa? Não. Não tenho medo. Mas vai ter um comportamento diferente agora depois do assalto? Sim, sou capaz de ser mais cauteloso. Sou capaz de ser mais cauteloso. Mas medo não tenho medo. Nem tenho medo das represálias. E estou num sítio a trabalhar que dizem que é problemático, e sim é. E estou lá há 20 anos, pronto, já teve os meus problemas lá, mas a nível pessoal com as pessoas, tanto de uma raça como de outra, nunca teve problemas lá. A minha filha é adorada lá, no sítio onde está, e nunca teve problemas nenhuns. Onde eu estou sossegado, acho que é muito sossegado aquilo. E nada fazia prever que isto fosse acontecer? Nada fazia prever, porque não se consta ali que houve assaltos. Houve um assalto, uma tentativa de assalto há coisa de 2 anos, salvo erro, que foi gerada porque ainda o meu genro também andou lá, depois a socorrer a senhora e tal. Mas, claro, mas eles também aparecem quando menos se espera, não é? Sim, bom, mas isso. também, professor, não podemos viver eternamente com medo. Temos que continuar a nossa vida para a frente, temos que viver. Nós, para anular o medo, temos de ter confiança. E temos de ter confiança de que a sociedade tem mecanismos mais do que suficientes para condenar 2 ou 3 indivíduos, uma minoria que comete atos deste género. E a polícia vai julgar depois de ter tomado conhecimento. Os tribunais vão julgar depois de ter tomado conhecimento. Mas é cada um de nós, na consciência cívica, que devemos, por obrigação ética, denunciar essas situações, nem que seja uma simples suspeita. Exatamente. Olha que eu suspeito disto, daquilo, daquilo outro. Para recuperar em termos de medo, que as pessoas deixem de ter medo. Porque é evidente, com um caso destes, se amanhã outros 2 entram numa casa porque a pessoa deixou só o trinco, meteu um cartão, abriu a porta, vivemos todos apavorados. Portanto, o problema é de consciência cívica. Todos nós que temos uma ideia de repulsa para com factos deste género, devemos denunciar a situação para acabarmos de perder aquele medo. Até porque uma população que sabe que anda mentalmente perturbada, temos de tratar da higiene Obrigada mental. aos 3, um beijinho para a Dona Albertina. Muito obrigado. A Praça da Alegria volta sexta-feira, porque amanhã a RTP estará em Fátima.